Olá, pessoal, boa noite. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Estamos iniciando mais uma semana de lives inéditas com conteúdos fantásticos para você que está aí em casa, né? Dentro dessa situação inusitada que todos nós estamos vivendo. Olha, o Adriano entrou, meu querido parceiro, um beijo no teu coração, Lucélia, Kátia Miller, Felipe Tono, que vai ser o nosso convidado especial hoje, a Kátia Miller. Olha só quanta gente entrando aí, que legal, pessoal, olha, maravilhoso, né? Andarione, Lucélia, olha só, muito legal. Essa semana nós estamos iniciando uma semana de lives super especiais para vocês, com conteúdos inéditos, assuntos super atuais do momento e que eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar, pessoal, amar. Tá? Porque realmente são conteúdos. Ó, a Michelle Miller entrou. Obrigado, querida, pela tua presença sempre. Gisele. Eu acho que a Cami é a Camila, Nilson, olha só, várias pessoas entrando aí, né, participando inicialmente. Pessoal, dão um joinha, um ok aí se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Né? Daqui a pouco o nosso convidado especial, Felipe Tono, vai estar aqui com a gente. Né? Ele vai me mandar um ok para a gente adicionar ele. Né? O Felipe é um especialista nessa parte de fazer coaching online e é por isso que eu o convidei. Olha, a Cássia entrou também. Obrigado, Cássia. Ó, o Nilson está dizendo que está tudo ok, o pessoal está dizendo, a Michelle Miller também, estão dando um joinha aí, dizendo que está tudo ok. Lucélia, legal. Muito bom. Tá? Então, o Felipe está dizendo, tudo pronto, só mandar o convite. Não, na verdade é tu que me manda, Felipe. Tu que me manda aí o convite para participar aqui da nossa live. Né? Vai ser muito legal ter o Felipe com a gente aí. Tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre... Ó, agora o Felipe mandou aqui, eu vou aceitar. O Felipe vai entrar com a gente já já. Aguardando o Felipe Tono. Olá! Muito bem. Aí, Felipe, agora sim, ó, o Kleber Tudo Cadini certo. entrou agora também. Pessoal, eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho dele próprio, mas eu quero, nesse momento, apresentar ele para vocês, dar um toque. O Felipe, ele é o nosso comercial da Sociedade Gaúcha de Coaching. Na verdade, ele gosta de dar outro nome, né, Felipe? Já vai Ah, falar aí. excelente. Ele O gosta... nosso foco é trabalhar com relacionamento, né? As relações entre a sociedade gaúcha e as pessoas. E bem Exato. comunicar. Comunicar, exatamente. Mas, pessoal, assim, por que que eu convidei o Felipe, tá? Ele, daqui a pouco eu vou deixar ele falar. Olha, a Roberta entrou também. Olha, uma galera bem legal aí, Felipe, com a gente. Legal. Pessoal, o Felipe, assim, ó, desde que ele se formou com a Sociedade Gaúcha de Coaching, ele atua como um coach que faz sessões online. Então, ele é um especialista em sessões online. Eu também costumo fazer sessões online, mas confesso para vocês que o meu forte são sessões presenciais e por isso eu o convidei. Né? Para quem não conhece o Felipe ainda, olha, a Renata Marins entrou também. Querida, um beijo no teu coração, obrigado por prestigiar a gente aí. O Felipe, pessoal, ele tem simplesmente 30 mil seguidores aqui no Instagram. Né? O que é uma marca fantástica, ele conquistou isso com muito trabalho, com muitas lives como essa que ele vai fazer aqui conosco.
e não é à toa que eu o convidei para que ele converse conosco nessa noite. Olha, o Jefferson Cabral entrou também, o Elisier, olha só a galera, hein, Felipe? Que legal. Felipe, a bola está contigo, meu querido. Vamos lá. Pô, gratidão, Ronald. Muito boa noite a todos os presentes aí. Os nomes que tu citaste ali são nomes que a gente teve o privilégio de ver em sala de aula já. Fico muito feliz com o prestígio, e algumas pessoas aqui que são meus clientes até, presenciais e online. Fico muito satisfeito de tê-los aqui, pessoas que acompanham o meu trabalho, né? Como o Ronald disse, eu desde que fiz a minha formação com a SGC em 2016, tive a oportunidade de, desde então, por conta de acesso que eu tinha a profissionais fora do estado, né, tive a possibilidade de começar a trabalhar com coaching de forma online, né? Essa presença digital que o Ronald se referiu, né, que se traduz em seguidores e nas minhas publicações e aquilo que eu faço dentro das redes sociais, especificamente aqui o Instagram, me permitiu ter acesso e me desenvolver, né, para conseguir gerar transformação nas pessoas, que é isso que um coach procura fazer, mesmo através de uma comunicação virtual, tecnológica, assim, né, usando aqui, por exemplo, um celular e fones de ouvido, né? Então, de fato, já tive a oportunidade de ter clientes em vários estados do Brasil e até brasileiros no exterior, né, com a mesma de forma satisfatória, né, com o mesmo comprometimento, com a mesma entrega, garantindo uma mesma entrega, porque quando a gente faz um online, por exemplo, o Ronald está agora ali em Novo Hamburgo, e eu ontem estava falando assim com uma pessoa na Hungria, né, uma amiga minha que está na Europa lá, fiz uma ligação para ela, para a gente conversar e saber como está a situação do coronavírus lá. Da mesma forma, né, incrivelmente, assim, da mesma forma. Então, é extremamente possível, totalmente possível, e o que é interessante, agora é a única forma, né, como a gente vai conseguir continuar atendendo, né, alavancando novos negócios, possivelmente, da forma online. E a intenção aqui hoje é que a gente fale sobre o como fazer, principalmente o como fazer, porque existem formas, existem maneiras, né, para a gente conseguir ter uma sessão de coaching satisfatória, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, e que eu queria, como colega dos coaches que estão assistindo, dizer, é assim, as pessoas estão precisando, né? E provavelmente nós não nos lançamos, né, nessa jornada de aprender o online por conta de ter o privilégio de fazer apenas presencial. Então, a gente está no momento agora que a gente vai precisar, a ferro e fogo, a força, basicamente às pressas, desenvolver uma habilidade. Então é extremamente interessante que você busque, né, e eu me coloco totalmente à disposição, para que busque com pessoas que tiveram a experiência, né? Não sei o que o Ronald tem a dizer a respeito da experiência do online dele, para eu já começar a falar a respeito da minha experiência e como que eu costumo fazer as sessões. Como é que é para ti, Ronald? Isso. Muito legal, Felipe, isso que tu está dizendo. Eu penso o seguinte, assim, eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, em sala de aula, que sem sombra de dúvida, no online existe alguma perda. Por que que existe uma perda? Por exemplo, como vocês estão vendo eu e o Felipe aqui, vocês estão vendo o rosto do Felipe, estão vendo aqui o meu rosto, vocês não estão vendo a minha parte física, assim como não tem do Felipe, mas o importante é nós trabalharmos a leitura facial das pessoas. E aí é que o Felipe vai trazer o conteúdo dele, que é fantástico. Eu vou dar alguns toques também ao longo aí da live, né? Mas a gente tem que aprender a analisar o conteúdo facial da pessoa, aquilo que a pessoa está trazendo em termos de emoções no seu rosto, né? Perfeito, então, assim, perfeito. o Felipe ele está falando aí do momento que nós estamos vivendo. Quero aproveitar só, Felipe, para trazer a iniciativa aqui do nosso querido Adriano Abreu, né? Que criou um grupo de WhatsApp
onde ele está recrutando coaches, psicólogos, terapeutas holísticos, enfim, todo tipo de profissional que lida com o desenvolvimento humano para ajudar os profissionais da saúde. Né? Então, isso é muito importante que nós possamos divulgar aqui durante essa live. Quem quiser participar dessa verdadeira corrente do bem, dessa iniciativa, participe conosco, é só mandar um direct aqui para mim, para o Felipe ou para o Adriano Abreu, que vai participar com a gente. Mas o nosso assunto hoje, grande Felipe, é fazer sessão online. Então eu vou passar a bola para ti de novo, especialista. Perfeito. O Adriano, só para avisar, o Adriano divulgou aqui o número dele, né? Então, para quem quiser, só adicionar o Adriano, que ele vai estar colocando você no grupo. Vai lá, Felipe, a bola é tua. Perfeito, perfeito. Pessoal, o que o Ronald, o ponto que ele levantou ali a respeito de simplesmente olhar o rosto, não estar olhando a postura corporal, isso se refere, né, ao rapport que precisa acontecer entre coach e coachee. O rapport, ele é a conexão, né? Uma sessão de coaching, ela vai acontecer de forma satisfatória, tanto presencialmente quanto no online, quando há conexão entre o coach e o coachee. Como que essa conexão se traduz? Quando os dois estão no momento presente, com o pensamento e as suas emoções, a sua postura inclinadas e direcionadas para aquilo que vai ser feito nesse momento, que é a sessão. Para o trabalho que vai ser feito, para a ferramenta que o coach vai aplicar, para o problema que vai ser resolvido através, ou para o passo que vai se dar na direção do atingimento do objetivo naquela sessão. Compreende? Essa é a grande questão do ponto de vista, a grande perda que a gente tem quando a gente faz uma sessão online. O estabelecimento do rapport, ele necessita de algumas técnicas, né, para que ele aconteça. Né? Deixa eu ver a pergunta do Adriano ali, eu até vou dizer assim, ó, eu vou responder perguntas um pouquinho mais no final, beleza? Estou acostumado a fazer sessões presenciais, como migro para o online. Beleza, essa é a live que tu tem que assistir para entender como migrar para o online. Primeiro ponto, rapport, conexão. Uma coisa interessante, tá? Quando a gente faz uma sessão online, provavelmente, né, o coach ou o coach, ele estará em casa ou ele estará em um ambiente que não é o ambiente natural para que ele venha a fazer uma sessão de coaching. O que eu estou querendo dizer? Ele pode estar no trabalho e no horário de almoço dele fazer o processo de coaching contigo, né? Ou ele pode estar ainda em casa antes de sair para o trabalho. Então a gente tem que entender que esse ambiente que o coach vai se encontrar, ele já é, no mapa dele, um ambiente de outras coisas. Provavelmente um ambiente de conforto para outras questões. Então, primeiro ponto, peça para o teu coach encontrar um ambiente onde ele vai poder ter foco apenas na conversa e apenas em você, né? Para que ele crie o momento silencioso, calmo, tranquilo, sem distrações para a sessão. Esse acordo tem que acontecer entre o coach e o coachee. Olha, eu espero que nesse momento, né, tu estejas totalmente direcionado para a nossa conversa, para a nossa sessão. E tu, como coach, tem que se posicionar da mesma forma. Digamos que você atenda em casa, tá? Eu, nesse momento aqui, estou em casa, procurei um local extremamente neutro atrás de mim, sem distrações, estou usando uma roupa totalmente neutra, né? Talvez o que mais se destaca é o fone de ouvido, né? Por quê? Porque eu quero o meu coach prestando atenção na minha fala, nos meus olhos, nas minhas expressões, e não no quadro que vai estar aqui atrás, e não na janela que vai estar passando alguém lá atrás. Compreende esses pontos? Então, para uma sessão online, a gente precisa adequar o ambiente para que o ambiente não seja um elemento distrator, para que o ambiente não seja um elemento que distraia nem a mim e nem ao meu coach. E aí, quando o meu coach puder ter a atenção fixada em mim e eu fixada nele, a gente começa a estabelecer um rapport satisfatório.
dica minha, totalmente minha, tá? O que que eu faço numa sessão de coaching online? Costuma acontecer assim, ó. Oi, tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Ah, tudo certo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. A gente está desconectado. Parece dois amigos que acabaram de se encontrar, né? Então a gente não está ali pronto para começar o trabalho. A gente não está direcionado numa sala aonde no mapa do coach já está assim, ó, estou na sala do coach, aqui é o local, aqui é o momento. Eu preciso criar uma atmosfera de desenvolvimento. O que que eu costumo fazer? Eu peço para o meu coach sentar aonde ele estiver tranquilamente, relaxadamente, fechar os olhos e eu faço uma indução de presença, é o que eu costumo chamar. Né? Eu simplesmente peço para o meu coach fechar os olhos, tranquilizar a respiração dele e começar a direcionar o pensamento dele para esse momento, sabendo que esse é um momento que ele se dá de presente para se desenvolver, para conquistar seus objetivos, para ter ideias, para ser criativo. Eu faço uma leve indução que todos nós aprendemos, né, em formações de coaching, extremamente leve, simplesmente para trazer o pensamento para o presente. Porque o meu coaching, ele pode há 10 minutos atrás estar lavando a louça, tá pegando o filho na escola, tá terminando um almoço, algo do tipo. Então ele tá com a mente perturbada, né, de distrações. Então simplesmente eu faço com que ele se concentre nesse momento. E quando ele abre os olhos, ele está dando de cara para mim da forma mais presente possível. E aí, então, eu como coach começo a conduzir a sessão. Ronald, quer pontuar alguma coisa? Não, eu penso que está perfeita a tua condução, né? Eu acredito que tu vai falar em algum momento do estado de flow, Claro. né? Que eu acredito que é um pouco mais complicado de forma online, mas a condução está perfeita, é isso mesmo, é fazer o coach se conectar com você naquele momento, apesar do vídeo, apesar da distância. Vai em frente, Perfeito. está maravilhoso. Perfeito. O que o Ronald pontuou agora do estado de flow vai muito ao encontro de uma anotação que eu tenho aqui, e isso aqui faz parte, tá? Que é preparar a sessão. Compreende? Eu preparei, né, um conteúdo para falar aqui na live. E uma sessão também tem que ser preparada. E o primeiro ponto que eu coloquei ali, para que a gente consiga entrar em estado de flow para uma sessão online, o que a gente não pode ter? Interrupções. Tá? Assim como se você quando você atende o seu coach no seu coachitório, na sua sala, você tem lá um aviso na porta, né? Não bater, não interromper. Assim como você deixa o celular desligado, pede para ele colocar o celular no silencioso, é interessante que você tenha o seguinte: uma conexão de internet boa e satisfatória. Uma conexão de internet que não vai causar interrupções. Porque imagina o momento que tu vai fazer uma pergunta para o teu coach e ele não ouviu. E ele fica, ele vai perdendo essa capacidade de fluidez da conversa. O estado de flow é quando a gente entra nessa fluidez entre o que eu pergunto, o que é respondido, e a gente entra num estado mental de possibilidades, onde eu tenho as minhas habilidades naturais de acordo com os desafios que eu tenho. Sabe quando a gente não percebe a passagem do tempo? Mais ou menos isso é o estado de flow. Quando a gente começa a trabalhar e a gente tem ideias e a gente já começa a eliminar possibilidades que são piores, ter ideias melhores, é quando as respostas começam a aparecer naturalmente, porque a conexão entre os dois está acontecendo de maneira satisfatória. Pois não? Felipe, eu quero só pontuar e ajudar na tua explicação, que está fantástica, Claro. dizendo o seguinte, que o estado de flow, para quem não conhece, né, e até o Adriano perguntou aí, ele acontece conosco várias vezes ao dia, quando nós estamos realmente, eu não diria nem envolvidos, eu diria comprometidos com alguma tarefa que nós amamos fazer, e como tu pontuou muito bem aí, aquela tarefa que a gente não vê o tempo passar. Uhum.
né? É, Então, aquela coisa assim que tu viaja, e aí daqui a pouco tu olha pro relógio e diz, nossa, mas já passou 2 horas. Isso é o famoso isso. estado de flow. O estado de flow é uma teoria, né, do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, onde ele traz onde as nossas habilidades estão em concordância com o grau do nosso desafio. Então imagina que você tem uma ferramenta para aplicar no seu coach, ou você vai fazer perguntas para o seu coach de um grau de complexidade, porque você quer que ele tenha a criação de novos caminhos neurais, para criar novas ideias, para enxergar novas possibilidades. Para que isso aconteça de forma satisfatória, olha os passos que a gente tem que dar atrás. Eu tenho que garantir um estado de rapport, eu tenho que ter uma boa conexão de internet para que isso aconteça, ele tem que estar me vendo e ouvindo de forma satisfatória, por isso usar um fone é bastante importante, né? Ou que você tenha a garantia de não ter ruídos ao redor, né? Para que não sejam captados pelo microfone do celular. Então, são medidas às vezes mais técnicas, mais tecnológicas, mas que têm o fundo de tornar possível que estabeleçamos rapport e entremos em estado de flow. Porque é nesse ponto, nesse momento, que o coach vai começar a ter os insights, as ideias, enxergar as possibilidades para solucionar aquele problema que o seu processo foi contratado para solucionar, né? Para ser a metodologia de desenvolvimento daquele objetivo, daquela questão. Esse é o ponto. Tranquilo sobre essa primeira questão sobre garantir uma boa conexão, garantir um bom rapport, isso é excelente. Um segundo ponto, né, que eu acredito que vai ao encontro do que o Kleber está comentando ali agora, né, de ter um checklist sobre como fazer. Planejar a sua sessão. Isso é extremamente importante. Imagina se eu disser agora assim, ó, Ronald, espera um pouquinho que eu vou ali pegar um papel e eu saio. Cara, quebrou rapport imediatamente, entendeu? E aí o cara vai ficar olhando aqui a minha parede, o meu armário, o meu qualquer coisa. Não é legal. Então, o Felipe, planejamento prévio da sessão é muito importante. Pois não? não, o que eu queria dizer é o seguinte, né? O nosso querido Kleber Cadini, como a gente conhece bem ele aí, que já teve em sala de aula conosco, É um ele lobo, é um né? lobo, ele é um lobo, né? Então ele sempre pede checklist. Nada que a gente não possa fazer e fornecer para o pessoal depois, né, Felipe? Cara, muito tranquilamente, entendeu? Alguns grupos que eu estou, né, da SGC, eu já mandei esses pontos aqui, mas sem dúvida depois dessa live isso vai virar uma postagem, isso vai virar um videozinho, porque é nossa missão instrumentalizar agora os coaches da SGC para que eles consigam fazer sessões online de forma satisfatória diante do cenário que a gente está aí. Então, o que o Ronald disse ali quando disse que o Kleber é um lobo, né? Uma pessoa muito focada em tarefas e ordem, planejamento. Eu sou águia, né? Eu sou influente. Então, para mim, olha só isso que eu vou dizer, não é natural do meu perfil essa organização, mas eu tenho muita perda se eu não for. Então, é extremamente importante, se eu sei que o meu perfil é mais avoado, de conversa fácil, é muito importante que eu tenha esse passo a passo para eu não me perder durante a minha transmissão, durante a minha live, durante a minha sessão e para que eu seja objetivo, para eu de fato gerar transformação no meu coach. Então, o planejamento da sessão é extremamente importante. Inclusive porque existem ferramentas, práticas que no online é muito difícil a gente fazer. Entende? Eu vou dar o exemplo de uma que, para mim, eu ainda não tentei e não prevejo tentar, cadeiras vazias, por exemplo. Quem é coach da SGC aqui conhece. Nós até discutimos isso em sala de aula recentemente. Eu até, olha, sou coach há mais de 4 anos, não me arrisco a fazer uma sessão de cadeiras vazias. Principalmente porque eu conheço o poder dessa ferramenta e eu sei que eu não vou estar junto de alguém do outro lado possivelmente muito impactado emocionalmente. Então,
Olha a responsabilidade, né, profissional do coach em trazer à tona uma sessão e um tema que ele se sinta capaz de controlar à distância. Compreende? Abordar temas mais emocionais, mais lado direito do cérebro, totalmente possível, tá? No online. Mas a gente tem que ter cuidado na profundidade que isso vai acontecer. Como o Ronald disse, o online terá perdas. Naturalmente, nada como a conexão, nada como a presença. Eu tenho resultados muito satisfatórios, processos, né, que eu continuei fazendo, coaches que já fizeram 2 processos comigo no online. Agora, cadeiras vazias é um exemplo de uma ferramenta que eu gostaria de ter aplicado e não apliquei, porque o online não possibilita. Então, essa sensibilidade sobre o que eu dou conta de fazer com o meu coach à distância é muito, muito, muito importante, tá bem? Então, planeje a sua sessão de forma que você vá dar conta do melhor cenário possível e também do que pode acontecer de ruim, do que pode acontecer de errado, né? Do coach, de repente, se sentir emocionalmente impactado, né? Preferir não fazer, preferir, né, passar a sessão para outro momento. Então, esse planejamento é muito importante, porque da mesma forma que pode acontecer algo numa sessão presencial, pode acontecer na online, se vocês estabelecerem rapport, o coach é impactado emocionalmente da mesma forma. Muito bom, Felipe, muito bom. Não, porque é isso que o Felipe está dizendo, pessoal, é assim, ó. Quando nós estamos presencialmente com um coach, você aprofundar questões emocionais, digamos que você tem um controle maior sobre possíveis reações que o coach venha a ter numa sessão presencial. Alguns alunos já perguntaram para nós em sala de aula assim, Ronald, um aluno ele pode, por exemplo, surtar com algum questionamento, algum aprofundamento que você faça emocional com ele? Pode, pode. Ele pode ter algum tipo de surto e que o coach ele vai ter que estar preparado para retirar aquele coach desse estado de surto, coisa que online fica extremamente prejudicado e fica muito difícil de ter um controle sobre esse tipo de emoção que o Felipe falou agora. Então, o coach ele tem que ter um nível de condução no online muito mais direcionado, muito mais específico, muito mais planejado, né, Felipe, justamente para manter esse controle. Muito bom, Felipe. Vai em frente. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu não costumo fazer nos meus processos é dar spoiler, né? Semana que vem nós vamos fazer algo do tipo. Eu acho interessante trabalhar com o ineditismo, né? E eu vou sempre medindo, porque o ineditismo faz com que o meu coach não crie escudos, né? Isso é algo que eu procuro trabalhar nos meus processos, porque se eu digo para ele, semana que vem vamos fazer tal coisa, ele possivelmente vai criar escudos referente a esse assunto, se é um assunto que eu vejo ser necessário trabalhar. Então, quando eu trabalho de forma inédita, eu vejo inclusive as reações. E aquilo que o Ronald comentou das reações, se eu faço uma pergunta extremamente precisa, extremamente impactante, eu noto no olhar, eu noto nas microexpressões que eu acertei e que precisamos falar sobre aquilo. Compreende? Esse é o ponto. Então eu gosto de trabalhar com a questão do ineditismo, tá? Isso que o Ronald comentou, né, do estado emocional, né, para a gente tomar cuidado a respeito disso, e o Adriano perguntou ali como fazer quebra de estado. Pessoal, eu peço que a gente deixe as perguntas para depois, porque senão a gente não desenvolve no raciocínio, tá? A grande questão é a seguinte: quando eu tenho o planejamento de uma sessão, eu estava dizendo assim, nos meus coaches presenciais eu não dou spoiler. Nos coaches online é algo que eu faço, né? Eu converso assim, essa questão, tá interessada que a gente trabalhe, apesar dela ser necessária e bastante emocional, tu te sente tranquilo para que a gente aborde isso?
e tive sempre resultados satisfatórios, dando esse spoiler a respeito do que faremos na próxima semana. Naturalmente, tu como coach vai perceber o nível de confiança que está acontecendo. Então, assim, seja sempre claro, essa é uma dica que eu dou no online, né? Seja claro em dizer o que tu vai abordar para entender que o teu coach está... que ele está confortável em abordar esse assunto mesmo online. Por que isso é importante? Porque o coach, muitas vezes, no online, ele está falando contigo inserido no ambiente do problema. E ele não tá, tu não pode dizer assim, ó, nós estamos num ambiente seguro, como a gente diz quando a gente está na minha sala, por exemplo, no nosso consultório, entende? Que é onde ele está fora do problema, inclusive mentalmente fora do problema, fisicamente fora do problema, né? Quando ele não está assim na sala do trabalho onde ele está com problemas, quando ele não está em casa onde ele está com problemas, essa mudança de ambiente, ela é possibilitadora. E quando a gente atende online, às vezes tu atende a pessoa e ela está dentro do problema, entende? Então, para ela sair desses estados emocionais, quando ela entra, é muito difícil, porque ela pode não ter para onde fugir. Dentro de um atendimento para onde fugir, onde eu digo, ela não pode se sentir, ela pode não se sentir segura para desabafar, se sentir segura para falar sobre aquilo. Às vezes ela não pode nem falar na altura que ela gostaria, porque alguém pode ouvir do outro lado, entende? São pontos que a gente precisa ser sensível enquanto coaches, compreende? Porque quando a pessoa está, por exemplo, na minha sala, ela está num ambiente totalmente seguro, né? Ela está ali num ambiente que ela pode chorar, que ela pode desabafar, que ela pode dizer o que ela quiser, que ninguém que não deve vai ouvir alguma coisa, aonde a gente tem estabelecido, né, uma questão de privacidade muito grande, né, e nada nem ninguém vai ficar sabendo o que acontece ali. E no online, muitas vezes, ela está fisicamente inserida em um local onde ela não tem esse recurso. Ficou claro, pessoal? Manda um joinha para eu saber que isso ficou claro a respeito do quanto aprofundar emocionalmente, porque o coach às vezes não está no ambiente propício para isso. Felipe, dentro desse tópico que tu estás trazendo, tu reforça com o coach a questão do ambiente seguro, né, que é uma coisa que a gente costuma falar em sala de aula? Com certeza, né? Eu sempre reforço que não há nenhum tipo de... Eu nunca me posiciono num local, por exemplo, público. Eu não vou atender mesmo online, eu não atendo meu coach numa cafeteria, por exemplo, né? Onde eu vou estar ali com uma pessoa, imagina assim, chorando no meu celular. Eu não posso fazer isso, entende? Eu não posso expor a pessoa dessa forma. Então, mesmo no atendimento online, eu atendo a pessoa na minha sala, ou se é na minha casa, no local mais sigiloso, né, tranquilo possível, e reforço. Olha, isso que a gente está conversando fica aqui, não tem nenhum tipo de gravação, não tem nenhum tipo de registro a respeito do que está sendo falado. Tu estás num ambiente totalmente seguro a respeito disso tudo. Felipe, além de que, importante além de que, né, mesmo online, né, eu faço sempre contratos. Né, eu trabalho sempre com contratos, onde no contrato consta essa questão do ambiente seguro, da privacidade, né, do sigilo profissional a respeito do processo que está sendo conduzido. Né? Então, se eu expor o meu coach de alguma forma, eu estou inclusive quebrando uma cláusula de contrato. Entende? E eu estou sujeito a algum tipo de punição aí, caso ele se sinta ofendido de alguma forma, né? Ó, um elemento distrator aí, Ronald. Tem uns dogs aqui que estão me incomodando um pouquinho, faz parte. Claro. Muito, muito interessante isso que tu está falando, Felipe, do elemento distrator, né? Porque realmente isso atrapalha bastante a sessão. Cara, a tua explanação está muito didática, a Flavinha falou isso, a Flávia comentou. Tá muito legal. Vou aproveitar aqui para não perder né, a questão de quebra de estado, né, que o Adriano comentou ali de quebra de estado, só para eu
para eu não perder, e depois a pergunta do Kleber. Quebras de estado, no online, a gente tem poucos recursos, porque a pessoa está simplesmente me vendo. A gente pode quebrar estado mudando a posição na cadeira. Né? A gente pode quebrar o estado, né, movimentando um móvel, assim, movendo a cadeira, fazendo alguma coisa do tipo, se aproximando, se afastando, né, sentando numa posição mais relaxada ou se inclinando na direção da pessoa. Como que a gente quebra estado no online? Né? A gente pode quebrar estado no online em tom de voz, em proximidade da câmera. Olha nos meus olhos. Fica tranquilo, tal coisa. Lembra que você me disse, lembra isso, lembra da vitória que tu teve, que tu me contou aquela vez. Entende? A sinestesia, a gente joga as regras do jogo conforme as regras que a gente tem. Então, como é que a gente atende uma pessoa sinestésica? Cara, tu te aproxima, tu te afasta da câmera, tu eleva o volume da voz, tu abaixa o volume da voz. E muitas vezes o silêncio diz muitas coisas também. A permissão para que a pessoa desabafe, chore, e tu ficar em silêncio, olhando a pessoa é extremamente interessante. Tomar cuidado para que tu não esboce reações, né, que a pessoa vá entender que tu não está ali presente, né? Quer ver uma coisa interessante? Nesse momento eu vou olhar para mim na câmera. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo? Eu estou olhando para mim. Olha a diferença agora. Percebe? Eu estou olhando agora nos olhos do meu coach. Isso tem um poder muito grande. Quando eu falar, quando o coach fala com o coach, o profissional fala com o cliente, olhe na câmera do seu celular, não olhe para você. Isso tem muito poder, entende? É o artifício que nós temos para tornar cada vez mais forte a conexão que a gente pode estabelecer. Então, quebras de estado no online, a gente quebra com tom de voz, com proximidade da câmera, né? E a argumentação, fala. E o que o Kleber comentou ali a respeito de mandar a ferramenta antes, né? Com certeza, se é uma ferramenta que eu quero trabalhar com o coach, e eu quero talvez ineditismo, eu programo com ele assim, ó, para nossa sessão amanhã, posso te enviar agora, posso te enviar quando, de que forma, né? Tu consegue tê-la impressa ou tu vai olhar ela no computador, né? Essa negociação ela tem que acontecer, sem dúvida, mas sim, principalmente as ferramentas mais cartesianas, mais lógicas, né? Não tem problema nenhum a gente enviar, né, essas ferramentas, né, matriz SWOT, ganhos e perdas, né? Eu acho bem interessante até que a gente envie, mesmo assim, né, enviar para o coach e pedir para que ele tenha ela impressa, né? Mas, por exemplo, assim, ó, matriz SWOT é legal enviar, mas é uma ferramenta que tu diz assim, ó, para o teu coach, pega uma folha de ofício e uma caneta, né? Faz 4 quadrantes, assim, né? Divide ela em 4. E tu vai construindo com o coach, porque olha o que acontece. Tu pedir para o teu coach escrever lá do outro lado é tornar mais sinestésico o processo. É tornar o processo mais experiencial. Então, entende assim, ó, às vezes tu enviar uma ferramenta para o teu coach é fazer ele perder a oportunidade de estar ativo ali, entendeu? Fazendo, escrevendo, desenhando, pintando. Eu peço muito assim, pega canetas, pega post-its, folhas, e eu torno o máximo possível experiencial aquele momento que a gente vai estar ali, para ele se sentir construindo lá do outro lado, e não numa postura passiva aqui onde ele está lendo e acompanhando alguma coisa comigo. Perfeito. Felipe, eu quero aproveitar, não tem como falar em sessões online sem deixar de citar as microexpressões faciais, né? Uhum. Do Dr. Paul Ekman, que tem aquela série que eu particularmente adoro, né? Que para quem não sabe, o Dr. Paul Ekman é um estudioso, é um cientista das microexpressões faciais, em que ele passou mais de 20 anos da vida dele em vários continentes do mundo, inclusive em tribos africanas, estudando as microexpressões faciais das pessoas. E ele chegou à conclusão que as pessoas elas têm 8
microexpressões faciais básicas que, compondo essas microexpressões, elas dizem se a pessoa está mentindo, quais são, na verdade, as emoções e os sentimentos que aquelas pessoas estão expressando. Né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho disso, porque penso que é fundamental as pessoas que estão nos assistindo, elas saberem que esse conteúdo... Light to Me, o Adriano me ajudou ali. Ó, Light to Me é uma série famosa. Uma série, eu brinco, né, dizendo em sala de aula que é uma cachaçinha da boa essa série. Eu, inclusive, comprei os CDs, porque realmente quando você assiste o primeiro capítulo, você não quer parar de assistir mais, porque o nível de aprendizado durante a série ela é absolutamente fantástica. Então, acredito que tu vai citar alguma coisa sobre isso ainda, né? Claro, tem um canal, vamos citar agora, não tem problema, aproveitar o levante da questão. Tem um canal do YouTube que eu gosto muito, que é o Metaforando. Né? Se alguém quiser trazer para o português, assim, ele é feito, né, para uma linguagem mais nossa. O Metaforando é feito por um cara que ele trabalha com detecção assim de expressões faciais, tá? É o trabalho dele e ele tem o canal. Inclusive foi lá que eu conheci uma outra série, que eu vou dizer agora, que ele estava analisando um personagem, que é a Peaky Blinders, que é uma série que se passa assim na Nova York do início dos anos 1900, assim, que tem um personagem, que é o Thomas Shelby, que ele passa a liderar uma família da máfia lá, enfim. E ele falando sobre o Thomas Shelby, né, e postura corporal e expressões faciais quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele está surpreso, quando ele precisa dar uma resposta para alguém, quando ele foi pego desprevenido, né, quando ele está bravo, coisas do tipo. Então é muito legal acompanhar esse canal que fala sobre isso, Metaforando. Sobre as microexpressões faciais, tá? As expressões faciais, quando a gente está observando alguém, elas tendem a ser, como o Ronald comentou, né, são poucas, mas que dizem muitas coisas. Né? São 8 expressões que basicamente a maioria das pessoas tende a ter. E a gente começa a pegar, né, em inclinação de boca, em abertura de olhos, né, o quão impactada a pessoa foi, o quanto ela foi reprimida, o quanto aquilo que foi dito desgosta ela de alguma forma. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é conhecido... Posso trazer uma brincadeira aqui pro pessoal, Felipe? Eu ia trazer uma agora, mas traz. Então manda bala, porque eu achei bem legal assim, a gente fazer uma brincadeira com ele. Vai lá, vai em frente. Não é aquela sobre como que tu cumprimentaria uma pessoa se tu não pudesse expressar nada? Não é essa. Na verdade, eu vou fazer outra, então. Eu ia perguntar para o pessoal, né, o que eles estão vendo em você e em mim nesse momento no vídeo. Né? Eu, por exemplo, estou percebendo algumas questões muito legais em ti aqui, te assistindo falando, e, claro, eu estou um pouco mais quieto hoje, estou dando a preferência para você falar o que o pessoal está sentindo em mim. Mas, então, aí, vão anotando aí, pessoal, por favor, o que vocês estão vendo no Felipe, o que vocês estão vendo no Ronald. Se tiver que dizer assim, alguma palavra, algum sentimento, alguma coisa, eu vou dar um exemplo. Ó. Eu estou hoje, como o caráter da live ele é mais de instrução, eu estou, por exemplo, de pé, entendeu? Então eu estou de propósito de pé para ter já uma energia diferente, porque eu sabia que a live ia ser assim, me demandar mais, né, e que tu tá praticamente conduzindo apenas, então tá tudo certo. Então para eu estar aqui de forma mais enérgica, eu estou propositadamente de pé fazendo a live. Então tudo isso são pontos que a gente pode mudar na nossa fisiologia para mudar a nossa expressão, para mudar a forma como a gente vai transmitir algo. O que eu ia mostrar para fazer com o pessoal a respeito das expressões faciais, tem uma brincadeira, né, que conta assim, ó, que é um sinal, inclusive, que vocês podem usar quando, assim, ó, vocês vão ir em algum lugar que vocês querem passar uma boa impressão, mas vocês conhecem poucas pessoas.
O exemplo desse vídeo, eu vou procurar esse vídeo para mandar nos grupos, eu vou disponibilizar talvez no meu Instagram mesmo. É assim, ó, imagina que você vai dar uma palestra em algum lugar e você chega e tá todo mundo lá, entendeu? Como começar a passar uma boa impressão para as pessoas e ser aceito no grupo através de microexpressões. Aí o cara, ele faz para a plateia assim, ó, imagina que tá entrando por aquela porta ali alguém que você gosta muito, muito, mas você tá proibido de mover seus pés, seus braços, suas pernas, mexer os ombros, nada. Você só pode movimentar assim o mínimo possível. Perfeito. É assim, ó. Então isso assim, com um leve sorriso, digamos assim, mas simplesmente assim, essa expressão de abertura, e aí De depois assim, ó, olhos. isso foi encontrado até em outros primatas e tal, é algo bem interessante, entende? Então assim, são expressões que mostram o que é interessante no coaching. Perceber isso, o quão aberto o coach tá àquilo que tu tá propondo, a pergunta que tu fez, entende? Se o coach se fechar, se o coach olhar para o lado, olhar para baixo, né? Ou se o coach mostrar uma expressão amigável, fizer uma abertura assim de olhos, isso é extremamente positivo referente à pergunta que tu fez, à ferramenta que tu propôs, né? Eu imagino assim, ó, se tu expõe o teu coach ao ineditismo e tu pega ali um coach extremamente tubarão, um cara que quer fazer as coisas rápido e tal, e aí imagina, Ronald, tu vai fazer com ele uma linha do tempo, lá uma autobiografia com canetinha, com recorte, com cola, com tudo. Tu acha que esse cara Sem vai dizer chance. algo, vai fazer algo do tipo assim, ó, que legal? Não, entende? Então dá pra gente perceber no coach o quão disposto, o quão afim, o quanto ele gostou através desse exemplo de uma microexpressão. Uma abertura de olhos que a gente vê ela não como um susto, mas de forma positiva. E claro, esse tema é um tema que nós, assim como outros temas importantes, a gente tem que estar sempre estudando, se aprofundando, mas tu deixasse a dica, né, desse cientista que estuda, e eu deixei a dica ali do metaforando, que digamos assim, é um pouco mais raso, né, mas que já vale muito a pena a gente começar a procurar. Mas como que a gente Pessoal, faz isso, então? Olhe no olho do seu coach. Fique olhando para ele quando ele fala e olhe para a câmera quando você fala. Isso é muito importante. o que eu queria dizer, pessoal, é que a gente tem que procurar minimizar as perdas no online. Elas Perfeito. são inevitáveis, né, em relação à questão do rapport que o Felipe falou no início da live. Todos nós sabemos que o corpo fala, né? Então, aliás, eu brinco em sala de aula dizendo que o corpo não fala, ele grita, É, e infelizmente nós temos que minimizar quando for online essa perda. exatamente. E para fechar, digamos assim, né? Porque olha que incrível, tá passando 1 hora já. Olha que massa. Entramos em estado de flow aqui. A presença, tá? A presença. Isso vai ser muito importante e fazendo uma conexão com a primeira coisa que eu falei. Assim como é importante garantir que o teu coach esteja presente aqui, trazer ele para esse momento, esteja também. Esteja também. A gente está num momento onde praticamente todo mundo vai trabalhar de casa, né? Então, assim, ó, avisa quem está contigo, avisa a tua família, avisa para não te ligar, coloca um lembrete na porta, cria mecanismos para não ser perturbado, né? Tipo assim, dá comida pro cachorro, sei lá, assim, distrai o cachorro, né? Para que tu não tenha, para que não gere no teu coach a impressão de que tu não está ali, de que tu não está presente. Porque, em última análise, tu está prestando um serviço que a pessoa contratou de ti, compreende? E, principalmente, para aquele serviço que pode acontecer agora, assim, era presencial e tu quer continuar online, porque tu não quer parar o teu processo, tu como coach não quer parar de receber, tu quer dar continuidade e tal. Então, garanta para o teu coach
a melhor entrega possível. E isso vai passar, inclusive, por um processo, talvez, de convencimento do teu coach de que o processo dele não vai ter perdas, né? Que mesmo online a gente consegue avançar. Então, depois que tu disser para o teu coach que o processo pode continuar, que não vai ter tantas perdas, que vocês já se conhecem, já tem ali um rapport estabelecido, garanta essa entrega, que vai ser possível, né, entregar o teu trabalho para o teu coach com as menores perdas possíveis, né? Eu acredito que as pessoas estão sensibilizadas em relação a tudo que está acontecendo, elas vão entender muitas coisas, mas pessoalmente eu sou muito preocupado assim com a entrega, com a disponibilidade, com a pontualidade, né? Com de fato entregar um bom serviço, né? Então garanta isso para o teu coach. Cara, é muito interessante isso que tu está dizendo. Ontem uma aluna me mandou mensagem pelo WhatsApp, muito preocupada com toda a situação que, enfim, que está acontecendo no Brasil e no mundo. Olha só que interessante, ela é odontóloga, está terminando a formação em psicologia, ela está se formando em psicologia, mas ainda não é psicóloga. E ela é coach formada pela SGC. O Conselho Federal de Psicologia, ele não aprova, infelizmente, as sessões online ainda. Eu acredito que isso é uma coisa que vai ter que ser revista ao longo do tempo pelo Olha, ele Conselho Federal. aprova, Ronald, ele aprova. O Aprova Conselho de sessões Psicologia. online? Aham. Tu É? precisa simplesmente, sim, tu precisa simplesmente informá-lo. O conselho tem que saber que tu é um psicólogo que atua online. Tu não Ah, pode tá. Então, fazer do nada. na verdade, foi alguma orientação que houve nesse momento que ela me falou, realmente eu não me recordo agora, mas Uhum. enfim, aí ela me perguntou se ela poderia, né, atuar como coach da maneira online. Eu digo, não só pode, como deve, porque Deve. esse é o momento para que isso aconteça, né? Nós A estamos Flávia está passando por uma colocando aqui. reforma, nós estamos passando por uma reforma social que a gente não pediu, que a gente não esperava, mas que vai acontecer inevitavelmente, né? Existe um livro que tem esse título, eu não vou lembrar o nome do autor agora, que é O Obstáculo como Caminho. Tá? A gente tem um obstáculo pela frente agora. E ele é o caminho a ser seguido. Inclusive, Ronald, o Conselho Federal de Nutrição passou a permitir as consultas online, que antes era extremamente vedado, assim, não se devia fazer. Né? E agora Na está verdade, permitido. Esse é um, eu estou tu, trazendo isso sobre qual ponto de vista. Isso vai ser uma coisa que não vai ser retirada depois. Então estamos começando a ter conquistas compulsórias, praticamente, que depois ninguém vai tirar. E inclusive, quem vai conseguir tirar bons resultados disso é quem se desenvolver e quem aprender a isso. fazer. Inclusive, né, com essa situação toda, o Conselho Federal de Medicina está flexibilizando mais a medicina à distância, A né? telemedicina, é. A telemedicina. O que já vinha acontecendo? Os pacientes, né, eu sei da nutrição, assim, eu tenho muitos nutricionistas, meus amigos, assim, eles podiam ter uma primeira consulta presencial e depois consultorias com o seu médico, com a sua nutricionista, algo do tipo. Só que é algo que, se nós quisermos de verdade, é totalmente possível fazer isso à distância. Né? Por exemplo, os exames que um médico precisa requerir, ele pode simplesmente enviar, né, de forma que tenha o carimbo, a assinatura dele, enviar para a pessoa, e a pessoa vai no seu laboratório, vai fazer a coleta dos exames e enviar os resultados para o médico. Compreende? É óbvio que exames de toque, coisas do tipo, não é possível fazer. Agora, por exemplo, sou uma pessoa totalmente saudável, tá? E eu quero me consultar com um médico de São Paulo, né, que vai ser o cara que vai olhar, porque eu já estou com 31 anos, se eu preciso repor algum hormônio, o que eu faço para ganhar massa magra, o que eu faço para emagrecer, o que eu faço para...
eu quero que ele seja o meu médico. Isso é totalmente possível. Então, qual é o gancho que a gente está fazendo? Nesse momento, a gente está passando por uma reforma, para uma revisão sobre como fazemos as coisas. E vai se perpetuar no mercado, e principalmente no nosso mercado, quem conseguir sobreviver, né? Evolução nem sempre pressupõe melhoria. Então, a evolução pressupõe adaptabilidade. Felipe, olha só que maravilhoso esse rapport aqui, ó. Ali, O Kleber e a Rosângela escreveram a mesma frase do mesmo autor. O obstáculo é o caminho. Parabéns. Esse é o livro. É o livro que eu mencionei, é isso. Perfeito. Isso aí, do Ryan Holiday. Perfeito. Então, assim, a gente está passando por uma reforma social aonde não quer dizer que vai haver uma melhoria, mas a evolução ela pressupõe a adaptabilidade e vai sobreviver no mercado quem melhor se adaptar a hoje a única forma de se fazer. Entende que se você quiser hoje, se uma pessoa quiser ser seu coach presencial, não pode? Não pode. E aí o que a gente vai fazer? Essa possibilidade de fazer online, provavelmente ela era algo que, se você coach não estava fazendo ainda, você estava se dando ao luxo de não fazer e de não aprender. Né? Hoje ela é, digamos assim, a única forma possível. Então, ela é compulsória, né? Ela é obrigatória, ela é a única maneira de fazer, ou você vai trocar de carreira, entende? Não, e assim, né, Felipe, vamos abrir o leque para o pessoal dizendo o seguinte, né? Há muito tempo já me perguntam em sala de aula sobre o coaching online. Né? Eu falo, claro, das perdas, etc., mas sempre digo o seguinte, pessoal, ninguém vai ser doido de dizer para vocês que não é possível, até porque a escala que é possível ao coach online, tu sabe disso muito bem, porque tu tem coaches de várias partes do Brasil e do mundo, inclusive. Diego ali, ó. Eu, _ Diego, meu cliente. Entendeu? Olha aí. Ele é de outro estado. Ele é de outro estado. Então, assim, a escala que se ganha com a possibilidade da tecnologia, com todos os cuidados que nós estamos falando aqui, não tem como negar. E eu quero aproveitar também para deixar a dica para o pessoal do livro, aquele O Corpo Fala, mas não é aquele antigo. Né? Nós temos o antigo, que é aquele de, sei lá, foi lançado, eu acho, na década de 80, na década de 70, mas tem um que é de uma autora americana, que foi lançado em 2017, se eu não me engano, né? Que ele traz muitas figuras, ele traz muitas dicas importantes que a gente, inclusive, cita em sala de aula. Na parte de cumprimentos, né? Na parte de aperto de mão, e que eu quero deixar para o pessoal. São dicas importantíssimas, né? Então, o que a gente pode dizer aqui de mensagem final, né? É possível ter bons resultados, e hoje é a única forma. Então busque uma maneira de se desenvolver, né? Busque a mim, ao Ronald, ao Adriano ali, nosso parceiro, né? Sobre a gente encontrar as melhores formas de conseguir se perpetuar na carreira, porque principalmente as pessoas estão precisando do nosso trabalho. Então é nosso dever encontrar a forma de entregar, né, o nosso serviço. Acho que temos um minuto aí, Ronald. Um minuto? Então tá. Pessoal, eu quero dizer, o Felipe e o Adriano no privado, ontem nós estávamos falando que esse é o momento daquelas pessoas que ali na frente, depois que passar essa situação terrível que nós estamos vivendo, que as pessoas elas vão ser questionadas, quem ficou em casa somente assistindo Netflix, nada contra Netflix, eu mesmo gosto de muitas séries no Netflix, mas quem ficou em casa só assistindo séries, ou quem aproveitou esse momento para se aperfeiçoar, quem aproveitou esse momento para buscar coisas. Tem 25 segundos. Eu quero agradecer a presença do Felipe,
e Gratidão. agradecer a todos vocês. Valeu demais, pessoal. @Felipe_Tuono, siga lá, pergunte o que você precisar. Tô aqui para te ajudar sempre. Um abração. Um abração. Até Valeu. amanhã, pessoal.